Sábado, às 18 horas, eu perdi a voz e eu fui na Santa Casa de Vinhedo logo pela manhã, passei com a médica e falei que eu tinha essa palestra, que eu teria que estar aqui. Ela falou, não dá, você tem que ficar 7 dias e me deu algumas medicações. Eu falei, eu preciso estar lá. Ela falou, desmarca. Eu falei, eu não posso. E estou muito feliz porque deu certo e eu estou aqui com vocês. Bem, Vitória, eu vou quebrar um protocolo. Eu não... Vem cá, vem aqui do meu lado. Salva de palmas para ela, gente. A Vitória falou uma frase que me impactou demais. Eu quero ter a honra de ter uma foto com ela. Você tira uma foto minha com a Vitória? Ela disse assim: se o local que eu quero entrar, que eu quero ter acesso, não me der essa oportunidade, então este local é deficiente. Posso tirar uma foto com você? Você pode falar qualquer coisa. Você quer falar mais alguma coisa? Você é linda. Fantástico quando a gente abre as portas e dá a oportunidade para que eles falam por eles mesmos, sem nenhum intermediário. Parabéns pela sua apresentação. Toca aqui. Você foi demais também. Bom? Tá bom? Ok. Quero agradecer a liderança da Secretaria da Educação aqui de Vinhedo, abrir este espaço. A Flávia, secretária da Educação, meu querido amigo, nós estivemos juntos. Elisângela, Alessandra, nós fizemos várias reuniões ali. Me perdoe, Alessandra. Fazer com que este evento acontecesse da maneira como ele está acontecendo, tem muita discussão por detrás, tem bastidores. Então, agradecer a cada pessoa. Normalmente a gente faz isso no final, mas eu gostaria de fazer no início para não correr o risco de errar. A gente olha muito para a parte da frente, mas eu queria que vocês olhassem para trás, porque ali está o Bruno. Vamos dar um tchau assim para o Bruno. Aê, Bruno. Parabéns, Bruno. Ok, nós vamos começar. Faz o seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim, tá frio? Tá frio? Tá frio? Dá um abraço, pelo menos em uma pessoa. Abraça uma pessoa. Isso, para aquecer, para você não ficar com tanto frio. Pronto. Ok. Teve gente que saiu de um canto, foi abraçar a pessoa lá do outro lado. Então, nós estamos na 19ª semana da pessoa com deficiência. E a proposta que eu trouxe são desafios e possibilidades. Pensar sobre este assunto. Pode passar, próximo slide. Quero apresentar meu currículo. Para mim, o meu currículo não foi aquele falado, aquele faz parte da nossa vida. Todos nós temos um currículo, lato sensu, ele é importante, ele tem o seu lugar. Mas eu creio que o maior currículo que nós temos é a nossa família, independente de gênero, da maneira como ela é reconstituída, se é uma família nuclear, se é uma família numerosa. Mas, enfim, eu quero apresentar este currículo, que eu tenho muito orgulho. Então, aqui está... Gente, minha sogra mora comigo. Mas deu certo, viu? Deu certo. Minha sogra, minha esposa, e aqui o Heitor, do meu lado direito, e o Daniel. Ah, gostei. Eu vou falar assim, aqui o Heitor e o Daniel, vocês vão fazer... Ah, igual ela fez. Aqui o Heitor e o Daniel. Boa, boa. Próximo. A palestra a reflexão que eu vou trazer está diante da leitura desses 3 livros. Então, não são opiniões pessoais, não é a minha visão. Eu me apoiei em professores, em pessoas que se dedicaram a vida ao estudo, aos alunos, assim como vocês. Eu amo os professores, porque toda pessoa passa pelas mãos de um professor. Sim ou não? São fantásticos, eles marcam as nossas vidas. Então vamos lá, o primeiro livro é o que é deficiência, o segundo é inclusão na educação, e esse terceiro a gente vai falar um pouquinho, que são Olhos que Falam, que é o livro que nós escrevemos
sobre a experiência de ter um filho com deficiência. Próximo slide. Bem, aquele livro do meio, quem escreveu, ela é uma docente da Rede Pública de Ensino Estadual, lá do Maranhão, lá da ponta, especialista em educação infantil e especial, psicopedagogia e educação especial, inclusão em Libras, como foi apresentado aqui. Só tirando uma dúvida, quando há uma apresentação dos surdos e mudos, a maneira de bater palmas é assim? Estou certo? É assim? Aí, ó, aprendi uma hoje. Ok, próximo. O que é uma pessoa com deficiência? O que é uma pessoa com deficiência? Porque em muitos lugares usam o termo pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoa com deficiência e necessidades. Qual é o termo correto? Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo ou curto prazo. Longo ou curto? Isso é importante, isso é bem importante. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Com igualdade de condições das demais pessoas. Não é o assunto de hoje, mas quando você olha a política de saúde, você vai ter um tripé. E o tripé do SUS é universalidade, integralidade e equidade. O que é equidade? Eu não posso tratar o desigual de maneira igual. Porque há uma necessidade diferente. Então, isso é equidade. Próximo slide. Olha só. Estes foram alguns termos já usados para falar da pessoa com deficiência na área da educação. Educandos com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência, pessoas com necessidades educacionais especiais. Agora, hoje, qual é a nomenclatura correta que nós utilizamos? E por que é importante ter o nome e a nomenclatura correta? Existem recursos da filosofia que você utiliza uma única palavra e ela tem uma variedade de significados, né? Então, quando você vai estudar hoje o termo correto, pode passar o próximo slide, acho que é pessoa com deficiência, a gente vai entender por que essas pessoas estudam e chegam, às vezes, a uma mudança. Deixa eu fazer uma pergunta. Professor estuda muito ou não estuda? Sim ou não? Tem educação continuada? Uma vez eu vi um post de uma pessoa perguntando, não, mas professor estuda para aplicar a prova? Daí uma professora dizia, não, a gente recebe uma revelação. E traz no outro dia. É a profissão que estuda antes, é a profissão que ela trabalha antes de chegar no trabalho. Quando chega no trabalho, ela trabalha, e depois que ela sai do trabalho, vai para casa, o que ela faz? Trabalha. A gente tem que honrar os professores. Próximo slide. Olha só. Quando você estuda a deficiência na Roma Antiga, na Idade Média, na Roma Antiga, sabe como eles eram olhados? Assim como a Vitória disse, se eu saio das mãos de um Deus que é perfeito e eu tenho uma imperfeição, então o problema está em quem? Nos imperfeitos. Agora, interessante que o que ela apresentou, e nós temos uma população de evangélicos e católicos, olha que interessante. Quando uma pessoa com deficiência se encontrou com Jesus, perguntaram assim para ele, quem pecou? Ela ou os pais? Sabe qual foi a resposta dele? Nenhum ou nem outro. Isso aconteceu para que ela chegasse diante de mim e eu pudesse operar um milagre nela. O texto fora do contexto, ele se torna um pretexto. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Então, na Roma Antiga, eram descartados. Em algumas culturas indígenas, também. Agora, quando isso vai mudando, quando chega na Idade Média, começa a ter um olhar de complacência. Mas olha só, não é um olhar de direito. É um olhar de complacência, benemerência. Eu aceito, eu estou fazendo um favor, uma caridade. Só que com o tempo, as coisas vão mudando. E que bom que elas vão mudando. Próximo slide. Olha só. Eu quero que vocês gravem isso. Porque quando eu li isso, eu quase dei um pulo dentro do meu quarto.
no século XX, começa a ser destituída a visão central na limitação, que passa a ser focada no indivíduo que existe, sente, pensa, tem sentimentos e tem o quê? Desejos. Muda o olhar, a centralidade do olhar agora, ela é alterada. E eu vou te dar um exemplo. Quantas de vocês são mães? Levanta as mãos as mães. Eita, mãe é coisa maravilhosa, né? Passei com uma neurologista que ela falava assim, mãe é uma entidade sem solução. O que uma mãe faz pelos seus filhos? Olha só que interessante. Eu passei com uma especialista, foi fazer uma terapia com meu filho, no nosso primeiro encontro, alguns dias atrás. E eu entrei na sala com meu filho, tem paralisia cerebral. Quando eu entrei na sala, ela olhou para mim, olhou nos meus olhos, olhou para o meu filho e disse assim, qual é o problema dele? Eu olhei e falei, nenhum. Meu filho não é um problema. Meu filho não é problema. Eu falei, você quer saber do diagnóstico? Ela, é verdade. Sim, o diagnóstico. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem algum médico aqui entre nós? Um médico nunca vai trabalhar um diagnóstico. E eu queria que tivesse um aqui, para trazer ele no palco. Esse médico trabalha com diagnóstico. Diagnóstico é uma possibilidade de ação de um plano terapêutico para um paciente. Porque você não pode ceifar uma pessoa pelo diagnóstico. Quando você fala de limitações sensorial, intelectual, o nosso cérebro, ele é gigantesco, potente, que os neurologistas não sabem explicar. Vou te dar um exemplo. Meu filho não tem o corpo caloso que liga os dois hemisférios. Ele não anda, não fala, afetou a parte motora, a parte física, mas existem pessoas que andam e falam, têm uma vida normal e também não têm um corpo caloso. Porque o cérebro faz novos caminhos, sinapses, plasticidade neural e dá um outro caminho e a pessoa consegue ter uma vida. Está entendendo que eu não posso olhar alguém por um diagnóstico? Tenho paralisia cerebral, mesmo pacote. Tenho autismo, mesmo pacote. Déficit de atenção, mesmo pacote. Então, olha o que acontece. Eu começo a focar no indivíduo, que ele existe, ele sente, ele pensa, tem sentimentos. Agora eu estou olhando a pessoa. Tem sentido, sim ou não? Sim. Ok. Gente, vou fazer uma pergunta de coração. É que eu fiquei tão entusiasmado com isso. Tem sentido? Vocês estão respondendo porque é quase que uma afirmação minha ou tem sentido mesmo? Tem sentido, né? Próximo. Olha só. Vou trazer algumas reflexões dessa professora. Parte da dissertação de mestrado e a tese doutoral dela está nesse livro. Eu entendo, olha ela dizendo, eu entendo que a escolarização está contida na educação, mas existem diferentes formas de aprendizagem que não estão contidas na escolarização. Tem pessoas que nunca foram para a escola, mas elas têm a faculdade da vida. Quem sabe os nossos avós, pessoas que têm o seu conhecimento tácito, que não teve a oportunidade que eu tive, que você teve, mas elas também têm o seu conhecimento. Piaget vai dizer que as pessoas, elas são produto do meio, mas elas têm possibilidade de mudanças. Pode trazer o próximo slide? Por favor, Bruno. Eu fiz um recorte de uma fala dela que eu achei muito interessante. Ser oferecido espaços que possam fazer ecoar as vozes da pessoa com deficiência em relação à política que está posta em favor da sua inclusão escolar. Porque normalmente alguém diz ou decide sobre situações que deveriam ser resolvidas por elas. Muitas vezes, isso aqui serve para os gestores, para nós, para os professores. Às vezes eu tenho um plano de trabalho, um processo de ensino, de aprendizagem, eu faço todo um trabalho sem estar perto da minha matéria-prima de trabalho, para entender, não converso com ela, não converso com essas pessoas, será que de repente se eu sentasse com quem recebe a minha proposta para construir juntos, não teríamos resultados diferentes? Próximo slide. A acessibilidade à educação não acontece somente pelo fato de estar junto e inserido. Olha só, é necessário ocupar espaços, não por benevolência, mas por direito, o artigo 5º da nossa Constituição Federal,
mas como qualquer outra pessoa, eu atendo adolescentes. Eu atendi uma, que ela falava, eu preciso trocar de sala de aula. E eu falava, por quê? Porque eu vim com os mesmos colegas, e o diretor não está deixando eu trocar, era um colégio militar, não podia. E ela disse assim, eu estou na sala de aula, mas eu me sinto igual esse armário que você está vendo. Uma estátua, eu não converso com ninguém. O que eu estou querendo dizer é que você pode estar no meio de um monte de pessoas e mesmo assim se sentir o quê? Sozinhos. E se nós ampliássemos aqui, pode ser que tem pessoas aqui dentro que estão rindo, estão felizes, mas só você sabe a dor que está dentro do seu coração, às vezes ninguém percebe. Não é verdade? Próximo slide. Quando se apresenta uma política específica para determinados grupos, é porque a educação ofertada não está atendendo a todos. Na hora que ela escreveu isso, que eu li, eu falei, é duro, mas... Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, não é simpático de ouvir, mas é necessário dizer. Quando eu preciso criar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, significa que a política que eu já tenho ofertada não está atendendo o quê? A todos. Eu parto de uma exclusão para uma inclusão, porque a política que eu tenho não atende. Porque se você ler a Constituição no artigo 5º, se entendêssemos aquilo e conseguíssemos colocar em prática, talvez não precisariam dos estatutos. E eu coloquei aqui embaixo, tive uma professora de direito que ela dizia o seguinte, o fato da lei estar instituída não significa que ela está garantida. Vou te dar um exemplo. Com o meu filho com paralisia cerebral, eu fui levar ele nas escolas para fazer a matrícula. Eu falava, como que é a escola? Eles explicavam tudo, escola particular. Depois que eu falava que ele tinha paralisia cerebral, sabe o que eles diziam? Não tem vaga. E eu vou te falar uma coisa, dói. Dói quando é teu filho. Dói quando é o outro, mas quando é teu filho, parece que coloca uma espada dentro de você e tira. Mas tinha vaga até antes de eu falar sobre inclusão. Então, veja bem, e você pode garantir que seu filho fique na escola pela força de uma liminar de uma lei. Mas como colocar teu filho numa escola que a escola não quer que ele esteja lá? Dói ou não dói? Você que é pai e mãe, ó, até dói bastante. Aqui no coração do papai e da mamãe. E do filho. Próximo. Inserção é diferente de inclusão. Eu posso estar incluso na estrutura escolar, mas excluído das práticas pedagógicas. Eu posso estar socializando, mas totalmente excluído das práticas pedagógicas. Quando eu fiz a pós-graduação, eu conversava com um psicólogo que nós trabalhávamos e falava, Fabiano, muitas vezes eu recebo encaminhamento da escola porque eles acreditam que a criança tem TDAH. Mas quando, um neuropsicólogo, mas quando nós acompanhamos essa criança, nós percebemos que não, que está relacionado ao processo de ensino e aprendizagem. E aí o que eu defendia era que às vezes, dependendo do local, você fica em um hiato. O que você faz com este aluno que precisa do acompanhamento, né, com um zoom, com um olhar diferenciado? Que graças a Deus não foi o caso aqui de Vinhedo. Eu estou surpreso com Vinhedo. Parabéns para vocês. É diferente. Eu vim de São Paulo, visitava as escolas. A proposta que vocês oferecem na escola pública não perde onde meu filho estava lá. Eu, todos os dias, quando eu entrego meu filho na escola, deu vontade de beijar cada professora, a diretora, todo mundo, como é bom deixar o meu filho nas mãos de vocês. Ó, ele disse, é beijar no rosto, tá bom? Próximo. Acesso e acessibilidade. Qual a diferença de acesso e acessibilidade? Acesso, gente, é a entrada. Eu abro a porta, a pessoa entra. Acessibilidade é ofertar espaços instrumentais, formas para que essa pessoa possa entrar e possa usufruir tudo que é oferecido no lugar. Tudo bem? Próximo. Valeu. Vocês me falam do tempo direitinho, que eu quero terminar no tempo exato, tá bom?
Gente, como eu estou com a voz, né, eu fiquei com um pouco de dificuldade, eu falei, poxa, eu lembrei de uma situação que eu vivi no ano de 2015, eu falei, eu quero dividir isso com eles. E aí, no meio dessa palestra, eu quero te mostrar um vídeo. Mas eu quero só te contextualizar quando foi que esse vídeo teve um impacto muito forte na minha vida. Meu filho fazia diversas terapias. Quando ele ia encaminhado para o médico encaminhava para mais 3, 4. E cada um que eu passava falava, houve opinião de cada um deles do mesmo segmento. Eu demorava 2 horas para levar para a terapia, 2 horas para voltar em São Paulo. Uma vida, uma loucura com trabalho, minha esposa trabalhando, estava cansado e tinha momentos que eu falava assim, será que eu vou dar conta? Sabe, quando está doendo, você está cansado, você fala, como é que vai ser daqui para frente? Eu estava fazendo um curso, em um treinamento, eu assisti esse vídeo, quando esse vídeo terminou, eu chorava copiosamente no chão, uma mulher veio me pegar, falou, não chora, não chora. Eu falei, eu não estou chorando de sofrimento. Eu estou chorando porque eu tenho um filho maravilhoso. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de cuidar dele. E eu quero, quem sabe este vídeo também pode se conectar com você, como da maneira como ele se conectou comigo. Gostaria de apresentar. Eu gosto muito desse vídeo, porque quando eu olho para ele eu falo, eu também quero cuidar do meu filho. Talvez estou só no início, aprendendo. Não é tão simples. Vocês que são pais de filhos com alguma deficiência, tem alguém aqui? Se tivesse constrange de levantar a mão. É simples. É simples. Não é? Obrigado. Ele falou, calma. Calma. Reformar o teatro, cai um cisco no meu olho. Foi isso. Bem, quando vocês que são mães, lembra da sua gravidez, quando a barriguinha começou a crescer? Como é que você ficou? A mulher fica feliz? Com dor? Não, nem todas. As mulheres ficam felizes. Como é que você conta para o seu esposo? Minha esposa chegou, depois do dia de trabalho, pegou 2 sapatinhos numa caixa e me entregou. Eu falei, isso é para enfeitar a casa? Ela falou, não, eu estou grávida. Gente, eu queria pular, gritar. Olha, não sei explicar, né? O que a gente sente. Mas, enfim, ela começou a fazer um acompanhamento natural. Minha sogra é vegana, foram cuidando da alimentação. No 4º mês da gestação, 4º mês, ela passa com o neonatal lá, fazendo acompanhamento. Ele começa a perceber, ele demora muito no acompanhamento dele. Daí ele fala, você está sozinha? Volta na outra consulta com seu esposo. Quando eu voltei com ela, mandou tomar um Todd para ver se o bebê mexia um pouco mais. Ele disse, olha, gente, no 4º mês de gravidez, hoje ele é meu amigo, esse médico, esse japonês, esse oriental, ele descobriu que um ventrículo no cérebro do meu filho tinha uma dilatação. E quando ele encaminhou para os especialistas, eu vi os especialistas rindo. Fazer tomografia no 4º mês, começaram a rir. Eu falei, não sei, mandaram vir aqui, eu vim. Na hora que eles olharam o nome dele, não sei se posso falar. Vou falar, o doutor Atanabe falou, não, então tudo bem. Enfim. O diagnóstico estava correto, meu filho tinha um aumento do ventrículo. Quando nós recebemos essa informação, saímos do hospital, ele recebeu a gente com muito amor, com muito carinho, tentou dar a notícia da melhor forma possível, mas quando você sai dali, o que você faz? Cai o mundo ou não cai? O que você faz? Eu lembro, quem conhece São Paulo, Avenida 23 de Maio? Conhece? Tem trânsito lá ou é tranquilo? Igual a Bandeirantes, em Anguera. 2 horas para voltar em casa. Eu dentro do carro. Eu olhava para minha esposa não falava nada. Eu olhava para ela, eu não conseguia falar nada. E eu pensava, não, preciso ser forte, preciso amparar a minha esposa. Não conseguia, só chorava. No meio do caminho. Em frente Gente, como chama onde vem os portas-aviões? Não é portas-aviões. A gente embarca no avião. Como é que chama? O aeroporto de Congonhas. O aeroporto. Eu trabalho numa base aérea, chega os aviões, eu estou com a cabeça lá. Eu estava no aeroporto de Congonhas, tudo parado. A gente só chorava. Minha esposa falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, está lá no livro. Às vezes nós queremos um milagre na vida do nosso filho. E às vezes um filho vem para fazer um milagre em nossa vida.
Eu não estou vendo, né? Ela disse que veio. Onde que está minha esposa? Júlia, é você? Ah, você não gosta disso, mas você vai vir aqui rapidinho. Vem. Gente, vem ou não vem? Vem, rapidinho, Júlia, rapidinho, rapidinho. Júlia, é rápido, ó, tem um tempo aqui, tem um cronômetro aqui. E alguém tira uma foto minha com ela e depois me envia? Eu acho que ela merece receber os aplausos por se dedicar ao nosso filho. Dá para acreditar que saiu já 2 filhos daí? Ela quer o terceiro. Eu falei, não, vou fazer vasectomia. Fica, só ficar do lado. Vamos tirar uma foto? Alguém tira uma foto? Nossa, me manda essa foto, hein? Ela está me apertando. Uma salva de palmas para ela. Pronto. Então, só mais uma no meu também, né, amor? Uma. Ela não gosta disso. Pode ir. Vai correndo, vai correndo. E ela falou isso. E aí, gente, mudou totalmente a nossa vida. Totalmente. Só para vocês terem uma ideia, 15 anos em uma empresa, numa multinacional. O ano passado, sabe o que ela falou? Eu não vou terceirizar a educação do meu filho. Abandonou a empresa de 15 anos, numa carreira. Uma carreira construída. Deixou tudo para poder se cuidar dos filhos. Eu passei em um concurso, assumi o concurso na segunda-feira. Na terça fui lá pedir exoneração. Tanto era o número de terapias que o nosso filho fazia. Eu cheguei a contar, em um determinado momento, dava mais de 2.500 terapias. Pode passar o próximo slide. Aqui, olha lá, você viu no vídeo eles correndo? A minha esposa correndo ali com o Heitor. Foi uma corrida em Santos, ela foi. Nesta outra foto, o Heitor está na CD com o Teratog. É uma roupa que você coloca para dar alguns estímulos. Demora 15 minutos, a 20, só para colocar essa roupa. E aqui ele fazendo o acompanhamento na terapia ocupacional na ACD. Pode passar o próximo? No ano de 2020, então, nós tivemos uma ideia. A gente sempre coloca no papel uma ideia central para o ano e a gente pensa como fazer aquilo. De 12 ideias que nós tínhamos, ficamos com 2, que era escrever o livro. Então, nós começamos a escrever. Minha esposa estava trabalhando das 7 da manhã a 1h da manhã. Essa era a vida da minha esposa. Eu tinha um horário um pouco mais flexível. Comecei a escrever 70% do livro. Quando eu entreguei, que ela leu todo o resumo, ela disse assim, eu sou tua esposa. Li o livro, não estou entendendo nada. Ela falou, Fabiano, eu não quero escrever um livro técnico. Eu quero escrever um livro como uma mãe, com erros e acertos da experiência de ter um filho com deficiência. Eu li mais alguns livros, ela fez um curso de escrita, e aí nós escrevemos este livro. O título é Olhos que Falam. Eu queria muito que o Heitor tivesse vindo, mas ele está muito cansado. Porque você pode se comunicar de diversas formas. E uma maneira que meu filho se comunica é através do olhar, não é isso, diretora? Todos os dias nós percebemos isso na escola. Pode passar, próximo slide. Um capítulo do livro, ele fala sobre a ACD. Por quê? E eu trouxe o slogan da ACD, Vida é Movimento. Ele passou 6 anos da vida dele ali. E quando eu entrei na ACD, eu tive muitas respostas. Sabe por quê? Porque quando você tem um filho com deficiência, você pergunta, mas por quê? Por que eu? Por que dessa forma? Como minha vida é difícil? Mas quando você chega na ACD, você faz uma outra pergunta. Por que não eu? Posso passar por isso? Por que essas pessoas podem? E eu via as mães. E eu ficava olhando para as mães e falava, como é que você consegue? Você traz ele, você não trabalha, como que é a tua vida? O seu esposo, muitas delas me falavam, eu sou mãe solo. Ele não suportou a pressão, ele foi embora. Sozinhas, se dedicando à vida dos seus filhos. Quando alguém fala para mim que é mulher, já tem um grande respeito. Quando ela diz que ela é mãe, o meu respeito aumenta. Quando ela tem um filho com deficiência, eu me inclino ainda mais. E pode passar o próximo slide. Estamos chegando aí ao fim da palestra. O Teleton. Quantos de vocês conhecem o Teleton? Conhece o Teleton? O SBT, uma vez por ano, eles arrecadam e todo esse dinheiro é usado para o tratamento das crianças na CD. Por vezes, eles arrecadam 30 milhões. Eu participava do conselho consultivo. Gente, 30 milhões é bastante dinheiro, sim ou não? Quando a gente pensa aqui pequeno.
micro, mas quando você pensa nas políticas públicas de uma maneira macro, deixa eu te falar, eu estava em uma reunião para decidir a discussão da prótese de um rapaz que ia colocar, importada, vinha prótese do Canadá. Chuta qual era o valor? Quase 300 mil, uma prótese. Só o ferro, fora a cirurgia. Então são procedimentos que eles são caríssimos e muitas coisas elas são importadas. O Teleton, nós temos um capítulo porque nós participamos ali do Teleton e o que eu e a minha esposa nós queremos? Queremos retribuir tudo aquilo que nós recebemos. Uma parte da venda do livro vai ser dedicada à ACD e ao Teleton. Nós estamos negociando com eles para ir no final do ano e levar, a humilde parte, mas levar para eles os recursos que nós conseguimos e ter isso como uma causa. Percebe como a vida vai mudando? Vou abrir uma caixinha aqui e já fecho. Dá uma parada, olha para mim. Olha para mim, pode olhar para mim. Olha para mim, isso mesmo. Quero que vocês olhem para mim. Vou te falar uma coisa que eu vi de um professor. Você nunca mais vai esquecer do que eu vou te dizer. A nossa vida ela não é linear. Não é linear. Às vezes as coisas elas estão indo muito bem. E de repente o teu parceiro que está com você há 20 anos, como eu atendi semana passada, a sua esposa falando, não te quero mais. 25 anos casado, eu atendi. Ele chorava. Falava, minha esposa entrou na internet, conheceu o primeiro namorado dela, foi embora. 25 anos. Qual é a garantia que você não vai fazer um exame em um hospital e alguém não vai diagnosticar você com uma doença? A nossa vida ela não é linear. E quando vem os percalços, quando vem esses momentos, nós somos do tamanho da nossa envergadura. Quando esses problemas apresentam, de que maneira nós vamos olhar para eles? E como é importante ter a escola, como é importante ter o professor. Quantas das alunas que eu atendi, que tudo que elas contavam, primeiro era para o professor. Toda aluna que eu atendo, caso de abuso, quem primeiro descobre, antes do psicólogo, sabe quem é? Professor. Começam a perceber algo diferente. Próximo slide. Olha aqui o Heitor na escola. Eu coloquei as carinhas nas crianças, né, porque não tinha autorização, mas do Heitor eu deixei. E desta professora querida. Será que ela está aqui? Está aqui? Ah, então fica em pé para a gente te aplaudir, fazer você ficar com vergonha. Fica em pé. Vai. Aê. Eu não vou falar muito sobre você, porque senão eu vou chorar, tá bom? E sobre você e essa querida, né, de cabelo grisalho, linda, esse cachecol lindo, uma professora maravilhosa também. Então, olha, o capítulo 29, o capítulo 11 chama Doeu. Sabe por que doeu? Porque uma pedagoga entrou na minha casa, cristã, minha amiga, entrou na minha casa para me visitar quando o nosso filho nasceu. E sabe o que ela disse? Gente, o governo está de brincadeira. Assinou agora uma lei que a gente recebe. Tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado? Não? Ok. Tá bom, faz um recorte, se acharem que não deve falar. Ela falou assim, assinou um decreto que a gente tem que receber agora nas escolas um bando de retardado andando para lá e para cá e a gente tem que dar conta. E ela imitava eles, dentro da minha casa. Ela enfiou a faca assim em mim, tirou. Minha esposa estava com meu bebê no colo. Minha esposa entrou no quarto, voltou com o peito cheio, sentou para tratar bem as visitas. A moça percebeu que a fala era inapropriada, tentou mudar a conversa. No final, ela falou assim, pode fazer uma oração? Eu posso. A oração que eu fiz foi, que bom que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não um olhar singular. E aí, quando nós levamos o Heitor para passar com o pediatra, a pediatra, uma senhora assim de uns 60 anos, eu acho, ela falou assim, está na escola? Nós falamos, ainda não. Leva ele para a escola. Porque o Heitor precisa deles. E eles precisam dele. É bom para os dois. E nós fomos levar para a escola. E ficou uma angústia. Como é que eles vão receber? Como é que vai ser? Será que vai sofrer bullying? A gente fica assim. E como é bom a gente entregar ele para as crianças e perceber que o maior problema não são as crianças. O maior problema são os nós adultos. A gente dá trabalho ou não dá? Dá.
Próximo slide. Este é o dia do lançamento, toda a nossa família juntos, o Heitor com o livro. Eu não imaginava que minha vida ia mudar desta maneira. Jamais imaginava, obrigado. Ele falou, calma. Eu jamais imaginava que um dia eu ia morar em Vinhedo, estou aqui para poder atender meu filho. E a vida é assim, não é linear, mas vai te colocar caminhos e caminhos possíveis. Talvez não vai ter um caminho novo, mas uma nova maneira de caminhar. E como é importante ter suporte social, suporte familiar, você ter vizinhos, você ter professores, você ter amparo, você ter a política, para que você possa ter acesso, acessibilidade, como foi dito pela Vitória. Eu vou finalizar aí com o último vídeo e a gente vai fechar aqui a palestra. Obrigado. Essa é a parte aí da nossa história. No final do livro, ele tem utilidade pública, porque quando você receber a notícia de uma deficiência, o que fazer? A gente colocou um passo a passo dentro das políticas de educação, da área da assistência, da saúde, por onde começar, o que fazer para beneficiar outras pessoas. Próximo slide. Essas são as referências bibliográficas. Próximo slide. Olha, se você quiser acompanhar a minha esposa, ela publica muita coisa relacionada a este assunto. Se quiser seguir, é legal, é importante. Aí está o nosso contato, de repente quer conversar. Nós vamos estar lá fora, se quiser adquirir o livro, sinta-se à vontade. É um trabalho que nós realizamos porque acreditamos também ser uma causa muito grato. Agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço a liderança, a todos os diretores, e eu acabei a palestra, e é isso aí, e muito obrigado.